histologia. O que é histologia? O que ela estuda? História e biologia? Não. Eu vou deixar para Bom, logia. O que é logia? É o? Lógica. É o estudo, é a lógica. Hum. É o estudo. E isto? É história? História. Não. Tecido. Tecido, é verdade. Tecido. Nossa, tá bem escritinho, professor. Parabéns. Nossa, esse assunto vai ser tenso, hein, professor? Esse é tenso. Esse é bem tenso. Socorro. Vocês achavam que estava ruim? Então, Vai piorar. tecido. Ficou melhor. Então, tecido, ou seja, o estudo dos tecidos. Não dá para estudar anatomia se você não souber do que é que essas partes são feitas, tá bom? Tá. Então, é por isso que a gente inicia aí o estudo da anatomia, né? Pela introdução, que vai nos mostrar aí uma parte geral, né? De qual região eu estou falando. Em seguida, nós estudamos do que são feitas essas partes anatômicas, e aí a gente parte para a anatomia sistêmica, ou seja, cada sistema vai ser estudado separadamente. Ossos, músculos, articulações, sistema nervoso, etc. Então, vejamos. Lembrando um pouquinho de microbiologia, nós temos aí o Hans e o Zacharias Janssen, né, nas primeiras tentativas de construir um microscópio. Eu falei isso para vocês na aula passada, né, inclusive. Lembrando que o Anton von Leeuwenhoek, que é um cara que trabalhava no almoxarifado de uma prefeitura, ele fazia uns experimentos aí, né, com lentes e conseguiu fazer um microscópio de 270 vezes até 1000 vezes de aumento. E com isso ele conseguiu observar os primeiros micro-organismos, né? Então, giardias, amebas, todas essas coisas ele conseguia enxergar com o microscópio dele, que era basicamente iluminado à luz de velas, né? Porque se você lembrar, em 1800 e bolinha não tinha ainda energia elétrica, certo? Energia elétrica é uma coisa um pouquinho mais moderna. Só que assim, ele conseguia já ver micro-organismos, mas e células? Células ele não conseguia ver ainda, células dos tecidos individualmente, né? Ele não conseguia ver exatamente. Por quê? Porque é necessário uma coloração específica que só foi desenvolvida alguns anos depois, né? Então, essa coloração arroxeada, azulada, que a gente vê nos livros de histologia, ela demorou um pouquinho mais para se desenvolver. Tanto que o próprio nome célula, né? Se vocês forem estudar, na verdade, o nome célula, né, em grego, é um local vazio, né? Um local, um locus, né? Um setor vazio. Por quê? Porque nas primeiras vezes que essas células foram visualizadas, principalmente em cortiça e células de cebola, né, sem a coloração, você, na verdade, vê os espaços onde ficariam ali as organelas dessas células, e não propriamente as organelas. Para visualizar as organelas, é necessário, então, essa pigmentação. Então, acabou se dando o nome de célula aquelas estruturas vazias que você não conseguia enxergar, né, mas que eles já tinham até de que poderia ser ali o local da menor unidade funcional do corpo, como a gente já estudou aí no momento presencial, se vocês bem lembram. Vocês lembram, né? Então, tá. Vagamente. Vagamente. Por favor, lembrem direitinho. Guardem com carinho. Então, novamente lembrando, como é que é organizado o nosso mundo do micro para o macro, né? Para nós aqui, qual que é a menor coisa que importa nessa aula? O átomo. O átomo, certo? Então, o átomo. E um conjunto desses átomos vai formar As moléculas. as moléculas, que são menínulas muito sapéculas. E essas moléculas podem formar o quê? Uma célula. Células. A célula. Certo? Então,
as células, né, elas já foram alvo do nosso estudo lá na anatomia celular, genética e divisão celular. Um conjunto de células vai formar o quê? Um tecido. Tecido. Tecido, que é Tecido. justamente o que a gente vai estudar nessa disciplina de histologia. E um conjunto de tecidos vai formar um Órgão. 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 e um órgão forma, né, Um aliás, sistema. os órgãos formam um Sistema. sistema e o sistema forma vossas senhorias tão lindos e orgulhosos de serem um pedação de carne que anda, come, fala e faz cocô. Então, nós temos, né, vários tipos de tecido, como a gente pode bem observar no nosso próprio corpo. Então, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido epitelial. Eles são diferentes entre si? São bem diferentes entre si e é por isso que a gente tem justamente essa disciplina. Então, se eu perguntar para vocês neste momento, né, e eu refaço essa pergunta depois também, que tipo de tecido é esse aqui? Desses 4 aqui. É um tecido nervoso. Tecido nervoso, excelente. Então, nós temos o tecido nervoso. Esse aqui. Celular. É um conjuntivo. Conjuntivo, muito bom. Então, aqui nós temos o nervoso conjuntivo. Esse aqui. Muscular. Não. Muscular, excelente. Ah, E esse aqui? epitelial. Muscular também. Ah, E esse aqui? Saúde. Obrigada. Agora Qual? sim é o epitelial. Beleza. Então, ó, nervoso, conjuntivo, epitelial, muscular e muscular. Muscular esquelético e muscular cardíaco. Ah, tá. Tem diferença. Depois a gente vai ver isso mais a fundo, tá bom? E Tá. esse? é o celular. É o conjuntivo. E esse aqui? Esse é celular? Conjuntivo. Meu Deus. E esse aqui? Ah, nem me arrisco. Conjuntivo. Então, se você chutar conjuntivo, em 1, 2, 3, 4, em 7, em 10, você vai acertar. Porque o tecido maioria é. conjuntivo ele é o mais abundante do nosso corpo. Tá? Tecido conjuntivo, nesse caso aqui, ó, Fica a dica. né? Aqui nós estamos vendo nós estamos vendo nossa, gente, fica pensando na coisa à frente, eu esqueço. Cartilagem, tá? Então a cartilagem ela é formada por muito espaço entre as células e pouquinhas células, olha só. Tá? Uma característica bem interessante da cartilagem. Aqui nós estamos vendo um tecido conjuntivo denso, que é um tendão. Tá vendo que ele é bem organizadinho? Retinho? Então aqui nós temos tendão, né? Ele precisa de muita força. Aqui nós temos o tecido conjuntivo frouxo, que faz, por exemplo, parte, né? Faz ligação aí com o do tecido epitelial para o tecido muscular. Tá? Face, essas coisas, e ligam. Por que chama conectivo ou conjuntivo? Porque ele conecta as coisas. Conecta. O que é que o tendão conecta? Conecta quem com quem? Um músculo no osso? O músculo no osso. Perfeito.
O tecido frouxo conecta, por exemplo, a pele no músculo. A cartilagem conecta quem? O osso no Os osso. ossos. Osso no osso, né? Ele faz ali às vezes, uma parte mais lisa, certo? Conjunção. A sua orelha é feita de cartilagem, a ponta do seu nariz é feita de cartilagem, certo? Então, liga a pele no osso. E essa coisa aqui, o que será que é? Células. Células. Muito bom, são células. Da onde? De tecido. Que tecido? O conjuntivo. Qual deles? Ixi, eu vou saber. Faço a mínima ideia. Alô? Sanguíneo. Alô? Atende, seu desgraça do celular. Ai, meu Deus. É muscular. Cacete. Qual que é o outro? Oi? O muscular esquelético, qual que é o outro, professor? Cardíaco. O sangue, pessoal. O sangue conecta quem? O corpo inteiro, né? O corpo inteiro. O sangue conecta o corpo todo. Ele vai Uhum. conectar desde o seu dedão até o seu cérebro. Certo? Então, se tiver uma infecção no seu dedão, o cérebro vai ficar sabendo graças ao sangue, que conecta todas as partes do seu corpício. Então, o tecido nervoso, ele é aí bem bonitinho, né? É feito muito bem estruturado por vários tipos de células nervosas. O mais comum, a gente está vendo aqui, né, é o chamado de neurônio. Neurônio. Então, o neurônio, ele tem também as suas divisões. O neurônio é uma célula, sim ou com certeza? Sim. Sim, com certeza. Sim. Então, assim como qualquer outra célula, ele tem um... O que é isso aí no meio do neurônio? Núcleo. Um núcleo, Núcleo. né? Então, esse aqui é o neurônio. Certo? Nós temos um núcleo. O que é essa parte que todas as organelas flutuam? Célula. Membrana plasmática. Membrana plasmática está protegendo. Então, aqui ao redor nós temos a membrana plasmática. Tá. Onde é que as organelas flutuam? Onde é que o núcleo No flutua? plasma. No citoplasma. Isso. Citoplasma. Citoplasma. Bom, cito de célula, plasma. Temos todas as organelas, normal. Mas nós temos algumas diferenciações. Olha que interessante. Eles têm bracinhos, né? Umas coisas aí que dão as características de neurônio para essa célula. Isso aqui é chamado de dendrito. Dendrito. Certo? E essa parte compridinha aqui, ó, é chamada de axônio. Certo? O impulso nervoso, pessoal, ele sempre vem do dendrito e vai para o axônio. Ou seja, o próximo neurônio vai ter um dendrito ligado aqui, ó. Entenderam? Uhum. Beleza. Então, sempre dendrito axônio. É só lembrar assim, ó. Quem recebe a fofoca é o dendrito. Quem passa a fofoca é o axônio. Só lembrar disso aí, nunca mais esquece. Só que o neurônio, ele não pode estar sozinho aí nessa sua cabeça, no seu cérebro, porque ele precisa de certos apoios. Por exemplo, aqui, ó, nós temos, né, uma célula que são chamadas de células da glia. Inúmeras células da glia. Nós temos as células da glia que servem para proteção,
células da glia que servem para suporte, células da glia que servem para alimentação, células da glia que fazem a produção de certos, da chamada bainha de mielina, que produz o líquido do cérebro. Então, essas coisas tudo a gente vai estudar, né, no sistema nervoso, quando a gente chegar lá. Mas é só para a gente ir dando um tapa para vocês ir se sensibilizando em relação aos nomes, tá bom? Então, lembra que no cérebro não existe só neurônio, mas existem outras células que apoiam aí os neurônios para que eles façam a função deles adequadamente, tá bom? Ok. Então, aí nós temos o tecido músculo-esquelético. Se ele é músculo-esquelético, ele conecta o quê? Onde que ele está conectado? Os Esqueleto? ossos? No esqueleto. No esqueleto, certo? No esqueleto. Então, um músculo, ele sempre tem a sua origem em um osso, certo? E a inserção, ou seja, a origem, ele se origina, por exemplo, aqui no úmero e se insere lá no antebraço, certo? Em origem no braço, inserção no antebraço. Que músculo é esse? É o bíceps. Porque Bíceps. ele tem que fazer esse movimento de alavanca. Ou seja, o osso é a parte passiva e o músculo é a parte ativa do seu movimento. Isso a gente vai ver lá para frente. Esse tecido também é chamado de tecido muscular estriado esquelético. Tá? E por que estriado esquelético? Por causa dessas coisinhas aqui, ó, que são chamadas de estrias, tá? As coisinhas roxas mais escuras. Então, essas estrias, elas, a gente vai ver lá na fisiologia do sistema muscular, que elas são as responsáveis aí por fazer o próprio movimento, né? O próprio encurtamento das fibras para que você consiga fazer aquilo que você quer fazer, né? Tipo, mandar um joinha, fazer pose, etc. Falar. Como é que é, prof? O nome? Tecido muscular, o quê? Estriado, de estrias, né? Estriado esquelético. E no caso, então, o que que acontece? O que que dá ruim, professor, quando a gente perde o movimento de alguma coisa? Depende. Pode ser nervoso, por exemplo. Ah, Não precisa ser tá. necessariamente muscular, pode ser nervoso. Tá bom? Porque quem é que manda movimentar? O cérebro, não? Cérebro. Esse tecido muscular estriado esquelético, ele é voluntário, pessoal. Uhum. Voluntário. Ou seja, se você não pensar para fazer o movimento, você vai fazer o movimento? Não. Não, não vai. Então, o cérebro tem que mandar você, né? Tem que mandar o músculo fazer aquele movimento. Ao contrário do nosso próximo tipo de músculo estriado esquelético, que é o músculo estriado esquelético cardíaco, tecido muscular estriado cardíaco, não esquelético, esquece o esquelético. Estriado cardíaco, tá bom? Tecido muscular estriado cardíaco. Por quê? Porque ele está no coração e apenas no coração. Percebe que ele tem estrias ainda? Tem bastante estria, né? Então, Sim, normalmente. tem bastante. Qual a diferença? As fibras dele não são paralelas que nem do muscular esquelético, mas elas são aí, ó, né? Não paralelas, elas se diferenciam, né? Elas se ramificam. Por que essa ramificação? Lembra que o coração, ele é um cara que pode falhar? Não. Não pode, né? Se Pode falhar, dá ruim. Então, Sim. se você fizer um esforço muito grande agora, com as suas pernas, por exemplo, você vai estourar algumas fibras do seu músculo. Isso tem algum risco de vida? Não. Tem risco de vida, ok. Agora, se estourar alguma fibra do seu coração, você tem risco de vida? Sim, Sim. com certeza. Sim. Então, essas ramificações, né, elas têm um papel muito importante de compensar até que seja feito algum tipo de reparo aí no coração, se for possível um reparo, se o dano não for muito grande. Tá? Além disso, né, essas ramificações,
elas facilitam com que o impulso nervoso ele espalhe com mais facilidade por todas as fibras musculares. E aí eu pergunto, esse impulso nervoso, ele é voluntário ou involuntário? Involuntário. Involuntário. Você tem que pensar para o seu coração bater? Não. Não, você não consegue fazer seu coração parar de bater só por pensar, né? Seria muito fácil, porque as paixões adolescentes seriam muito facilmente resolvidas, mas elas não são. Então a gente tem que, né? A gente não consegue pensar e falar, coração, para de bater por essa pessoa. Não, e já falei para vocês. É o coração mais importante do nosso corpo para desenhar para a pessoa. O que a gente vai desenhar para a pessoa ao invés de um coração? Cérebro. 2. Hã? Não, gente, desenha um fígado. Eu não falei para vocês desenharem um fígado para a pessoa amada? Não, você não falou isso ainda. Me Não conta a falei história. isso? Não falei Não. isso? Não é Não. possível. Não. Então vamos lá. Vocês faziam as cartinhas lá de amor e desenhavam os coraçõezinhos, né? Nunca fiz. Ah, mentira da prela. Recebeu. Então, vários coraçõezinhos. Gente, o que é um coração? O que é um coração? Um coração é uma bomba burra que toma choque e pula. Concorda? O que ele faz além disso? Nada. Não faz mais nada. Ele só faz isso. Ele toma o choque, pula e joga o sangue para frente. Só faz isso. Agora, o fígado, percebe. Olha só. O fígado, ele é a fábrica química do seu corpo. Cara, o fígado se regenera. Corta o fígado, nasce um pedaço de volta. Sim, verdade. Olha, corta o coração no meio, o que vai acontecer com ele? Não, já era? Já era, Já você nunca mais vai se apaixonar por essa pessoa, certo? Coração partido. Já ouviu falar de fígado partido? Não faz diferença, porque ele se regenera. Ele é a fábrica química do seu corpo. Tudo que você come, todas as drogas que você usa, o fígado transforma para que seja coisa benéfica para você. Então, gosta de tomar paracetamol, o fígado é que sofre por você. Toma diploma, o fígado sofre por você. Tá? Você está tomando cerveja junto com o churrasco, numa Bastante. sexta-feira à noite, né? Com pão de alho, Pô, quem está te protegendo do álcool? essas horas. É o seu fígado. Fígado. Seu fígado, né? O seu fígado só não te protege do pagode de sexta-feira à noite, mas do resto ele te protege. Graças a Deus. Ele transforma o álcool, né, numa coisa menos tóxica para o seu corpo e você não morre com álcool. O seu fígado, ele regula a sua insulina. O seu fígado regula quanto de colesterol tem no seu corpo. LDL, HDL é regulado pelo fígado. O fígado, inclusive, com LDL e HDL, ele vai regular a quantidade de glicose que tem no seu corpo. Então, ele te protege da diabetes. Não é o pâncreas que faz isso? E o fígado é tão importante que ele tem um sistema que faz conexão direto com o intestino, que se tiver uma coisa muito braba, não vai precisar circular no corpo todo para ser descartado. Ele vai jogar direto no intestino e você joga aquilo fora. Olha, que coisa incrível. Então, da próxima vez que você estiver apaixonado, né, tiver assim, um amor, né, de perdição aí por uma pessoa, não desenhe um coração, gente. Desenhe um fígado. A pessoa vai se sentir Então já muito sabe, bem. mandou um Vai fígado, mandar já um- pega a letra. Mandar o fígado, É. cara. Nossa, Aí vai já regenerar. Se tiver ex, vai mandou o fígado é regenerar para o bagulho. casar, entendeu? Mandou o fígado Se é para casar. declarou. Mandou o fígado é para casar. Essa é a real. Tá? Porque o coração, ele serve para isso aí. Tem coração artificial? Não. Existe. Ah, tem? Marca-passo. Tem. Existe o coração artificial que é do lado de fora. Quando você vai numa cirurgia, dá para ligar, dá para tirar o coração e a pessoa ser mantida na máquina? Ah, sim, Sim. sim. aham. E o fígado? Não. Fígado é insubstituível. Fígado é insubstituível. Até rim você troca. Agora Sim, fígado você não troca. Hein, professor, teve uma aula que você perguntou se a gente conhecia alguém, né, transplantado e tal. E o meu pai, ele sofreu um acidente de trabalho, inclusive é aposentado por conta disso, ele levou 5 tiros de pistola, né?
Ah, E daí o fígado dele já era, sabe? Naquele momento ali. E daí ah, o doutor falou para nós que tinha a questão de horas ali para achar um doador, senão tchau, né? é mais difícil, né? Aí, graças a Deus, a gente brinca que ele levou mais sorte do que juízo, porque acho que foi menos de 3 horas Acharam. enfim, faleceu um cara próximo do leito dele, da UTI lá, e Nossa, deu boa, mas realmente o doutor muita disse sorte. que se não fosse isso, já era. Muita sorte mesmo. E de não teve nenhum tipo assim de rejeição, a recuperação dele foi inacreditável. Inacreditável mesmo. É muito difícil que isso aconteça mesmo. Sim, o doutor falou que foi uma coisa esplêndida que aconteceu. Né? Bom, e aí nós temos mais tipos de tecido muscular. Esse aqui é o tecido muscular liso, ou seja, não tem estrias, tá bom? E ele vai estar onde? Onde é que está esse tecido muscular? Ele vai estar aí nas suas entranhas. Entranhas, olha só. Tudo que você utiliza desde o início do seu tubo digestivo até o final é de tecido muscular liso. Tá? Quer dizer que ele é fraco? Não. Não quer dizer que ele é fraco. Ele tem aí, né, digamos, como é que eu vou falar isso? Um tônus menor, certo? Ou seja, você não conseguiria esmagar uma pedra de, sei lá, uma pedra de terra, igual você faz com a sua mão, fazer isso com o seu esôfago. Se não fosse assim, você não engasgaria. Mas você consegue engolir uma banana de ponta cabeça. Ô, louco. Você consegue tomar água, não recomendo tomar água de ponta cabeça, mas é possível, certo? Porque a maioria vai para o nariz. Mas você consegue engolir uma banana de ponta cabeça. É verdade. Então, a tamanha é a força que esse tecido muscular liso tem. E aí eu pergunto para vocês, é um tecido muscular voluntário ou involuntário? Involuntário. Involuntário. Você precisa pensar para fazer lá a sua digestão? Alguém precisa pensar para fazer digestão? Não, né? Espero que não. Não precisa mandar seu estômago falar, olha, agora você se contrai aí, produz ácido e, por favor, faça a minha digestão. Não precisa. Qual que é o último momento quais são os únicos 2 momentos que você precisa pensar para acionar o tecido muscular liso? Mastigar, engolir. E depois, na hora da... As necessidades? Banheiro? Depois, na hora da saída. Né? Na hora da saída aí, que também você está usando um tecido muscular, na verdade, voluntário, certo? O esfíncter ele é voluntário, depois lá quando a gente chegar no digestório a gente fala sobre isso. Mas ele é involuntário. E aí a gente chega no tecido epitelial, que é o primeiro tecido que a gente conversa na histologia. Tá? O tecido epitelial, pessoal, ou seja, pele e outras partes, ele vai, então, ser classificado em algumas partes. Primeira coisa é em relação à célula. Então, que tipo de célula é essa? Né? Qual que é o formato dessa célula? O primeiro tipo que a gente tem aqui é uma célula escamosa. Né? Por que escamosa? Ela tem essa forma de escama. Tá? É uma célula chata ou plana. Também pode ser chamada de plana, chata ou escamosa. Nós temos a célula cúbica. Por que cúbica? Porque ela tem altura, largura e profundidade aproximadamente iguais. Né? Então, ela parece um cubinho. Uhum. Ou então colunar. Por que colunar? Porque é de coluna. A altura vai superar todas as outras dimensões. Então, ela é mais alta do que larga e mais alta do que profunda. Então, ela vai ser uma célulazinha colunar. Tudo bem até aqui? Sim. Então, Sim. agora eu preciso, eventualmente, empilhar essas células, certo? Ou então colocar elas aí num tipo de plano, no mesmo plano ou em planos diferentes.
Se eu for, por exemplo, colocar elas todas no mesmo plano, eu chamo esse tecido epitelial de simples. Por quê? É uma célulazinha do lado da outra. Eu não tenho andares, não tenho camadas, certo? Camadas também podem ser chamadas de estratos, não de tomate. Estratos, né, que são um sobre o outro. Então, se eu colocar essas células uma sobre a outra, eu estou falando aí de um tecido estratificado. Que tipo de célula é essa, pessoal? A escamosa. Escamosa, né? Opa, voltei. Se essa célula é escamosa, o nome desse tecido epitelial, ele é tecido simples escamoso, ou escamoso simples. Tudo bem? Tá. Aham. Uhum. Agora, se eu tenho o estratificado, que tipo de células são essas? Cúbica, né? Escamosa também, olha aqui, ó. Ah, Igualzinho a outro, escamosa. Então, essa aqui é o tecido, esses aqui, né, são o tecido escamoso estratificado, porque eu tenho uma sobre a outra, Tá. certo? Eu tenho estratos. E aí eu tenho um tecido chamado de pseudoestratificado, que é quando parece que eu tenho mais de um extrato, olha só, né? Porque estariam uma sobre as outras, mas na verdade não. Nós temos, na verdade, células colunares que vão aí se moldando com o núcleo alternadamente. Uhum. E aí ele parece estratificado, mas não é. O único tipo de célula que consegue fazer o tecido pseudoestratificado são as células colunares. Não sei se vocês estão percebendo aqui, né? Se vocês concordam comigo, que não dá para fazer com cúbica, por exemplo. Por quê? Se for cúbica uma do lado da outra, ela vai ser cúbica o quê? Simples. Que vai estar uma do lado da outra. Então vamos lá. Qual que é o nome desse tecido aqui? Classifiquem ele. Primeiro, em relação à célula. É o cúbico? É o tecido cúbico. Beleza. E agora em relação às camadas. Escamoso. Em relação às camadas. Estratificada. Estratificado. Então, cúbico, tecido cúbico, estratificado. Tudo bem? Tá. Então, ali a gente já viu o tecido escamoso estratificado e aqui tem o tecido cúbico estratificado. Se fosse só essa parte aqui, ó, só a parte de cima, como eu chamaria esse tecido? Escamoso. Simples. Simples. Cúbico. Cúbico ou cúbico simples. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo Tudo bem. Então, esse tecido, ele é polar, gente, mas não um polar de urso polar. Ele é polar porque ele tem polos. O que é ter polos? Significa que ele tem uma região que se afasta da outra não exponencialmente, se afasta da outra em extremidades. Então, eu tenho a parte basal e a parte apical, ou seja, o polo apical e o polo basal. Tá? Entendi. A região basal desses tecidos, do tecido epitelial, na verdade, né, ele vai ser, por exemplo, onde tem os nervos e os vasos sanguíneos. Já a região apical vai ser a parte externa. Parte externa do nosso corpo. Tá? E agora são 7 para meio-dia. E eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu não sei se eu já falei. Que é Feliz sobre Natal. qual que é
Qual que é a parte externa do nosso corpo? Basal. Se eu tenho uma bola de gude no estômago, essa bola de Sim. gude está dentro ou fora do meu corpo? Dentro. Dentro. Não. Dentro. Tá. Então eu tenho aqui... eu tenho 6 minutos para acabar com o mundo de vocês nesse momento. Acabar com tudo que vocês achavam que sabiam. E falar que essa bola de gude está fora do seu corpo. Não entendi nada. Não entendendo nada. Maravilha. Vou te explicar. O tecido epitelial, a parte apical dele é a parte externa do nosso corpo. Tá bom? É a parte externa. Prestem atenção nisso. O tecido epitelial, ele também é a pele. Concorda? Então, se eu deixar... Sim. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Agulha. Se eu tenho uma agulha pousada aqui, ó, não dá para ver a agulha, né? Dá para ver a agulha? Não. Se eu tenho uma agulha na parte de fora aí, ó, da minha pele, tá na parte de fora do meu corpo. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Agora, se eu enfiasse essa agulha no meu braço, ela estaria dentro ou fora do meu corpo? Dentro. Dentro. Muito bom. Então, dentro. Por quê? Aí ela passou da região epitelial, né? E aí ela passou para dentro do seu corpo. Sabe onde mais nós temos tecido epitelial? Na nossa mucosa da região gástrica. Então, aqui na boca, parte de dentro aqui, ó. Na bochecha é epitelial. O seu esôfago é epitelial. O seu estômago é epitelial, tá? Tudo isso é epitélio. Tudo isso protege a sua região da parte, né, da região externa do seu corpo. Por quê? Olha só. Lá quando nós éramos os seres que começamos a evoluir, né, a gente começou a ter um tipo de... Alguém pode dar um mute aí nesse microfone que está barulhento? Deixa eu ver quem que é. Eu vou mutar todos vocês porque fica muito difícil eu explicar com esse barulho. Então, quando eu tenho... a nossa evolução iniciou, nós começamos a fazer a digestão de outros organismos, certo? E para fazer essa digestão, existem várias formas. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, que há alguns tipos de aranha jogam o próprio estômago para fora para fazer a digestão da presa. Alguns outros tipos de aranha injetam veneno, que desfaz a parte de dentro desse bichinho, e ela suga como se fosse um canudinho depois. Então, ela não precisa fazer digestão interna, ela faz digestão externa. Nós fazemos digestão interna, ou seja, dentro do nosso tubo digestório, certo? Então, o nosso tubo, ele é um tubo mesmo. É um tubo. Pega um... Aí vamos imaginar agora, imaginem uma pessoa que vocês gostam muito, de paixão, assim. Nós vamos subir num prédio de 12 andares. Vamos subir num prédio de 12 andares. E esse prédio de 12 andares, quando a gente chegar lá em cima, a gente vai pegar a pessoa pela garganta e cortar ela no meio para que o intestino estique todinho. Até lá embaixo, que são 12 metros, certo? Nós temos de trato gastrointestinal, nós temos 12 metros. Olha só o tamanho do nosso trato gastrointestinal. E isso é um tubo. E vai ficar esticadinho, vai ficar bonitinho lá esticado, né? Desde a boca até o ânus, vai ficar esticado. E aí a gente pega uma bolinha de gude e joga dentro desse tubo. A bolinha de gude, ela vai passar pelo tubo todinho, certo? Sem relar na parede. Sem relar em nenhum local da parede, depois vai cair no chão, depois que passar pelo ânus. Pergunta: essa bolinha de gude passou por dentro do corpo? Passou pela corrente sanguínea?
Eu acho que Não. não, né? Não passou. Então, a bolinha de gude, ela se manteve fora do corpo. Entendeu? Então, Interessante. onde está o ácido do seu estômago, onde a comida cai, é a parte de fora do seu corpo. Tá bom? O seu tubo, ele tem a parte interna dele. Isso é consenso, mas ele não é a parte de dentro do seu corpo. Deu para entender? Então, se não Agora é corrente sanguínea, é a parte de fora do seu corpo. Se é corrente sanguínea, é a parte de dentro do seu corpo. Então, você está engolindo uma banana. A banana está passando pelo seu esôfago. Ela está passando pela parte de dentro ou fora do seu corpo? Dentro. Fora. 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 Estou engolindo a banana. Estou engolindo. Está no meu trato gastrointestinal. Todo o seu trato gastrointestinal é a parte de fora do seu corpo, não a parte de dentro do seu corpo. Quando essa banana for diluída, for completamente quebrada em vários pedacinhos menores para o seu corpo absorver, aí sim, o potássio, o carboidrato, a água O fígado dessa também, né? banana Porque daí faz parte vão passar para o seu corpo. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. O fígado, professor, nessa parte aí também ele faz parte do coisa sanguíneo, né? Isso. Ele faz parte da corrente sanguínea. Então, a banana estaria dentro do seu corpo. Se ela estivesse dentro do seu corpo, ela estaria, por exemplo, junto com o fígado. Não tá, né? Ela só passa pelo trato gastrointestinal. Passa pelo esôfago, estômago e intestino. Mas Então, o líquido, professor, ele já tem como o corpo ele... não absorve os nutrientes, daí não vai para dentro do corpo? Isso. Os nutrientes, eles vão para dentro do corpo. Isso. No Mas caso, os pedaços, não. No caso, assim, as medicações, os comprimidos, essas coisas vão para o fígado, né? Isso. Se você engole a medicação, ela tem que passar pelo estômago e depois, quando entra no intestino, o fígado que processa. Se for pela veia, a medicação, ela está indo para dentro ou para fora do seu corpo? Para dentro. Para dentro, pela corrente sanguínea. Falou em corrente sanguínea, falou em parte de dentro. Meio-dia. Deu para entender por que o tecido epitelial separa a parte de dentro e a parte de fora do seu corpo? Sim. Então, Sim, agora sim. Agora é só lembrar que você, na verdade, está em volta do seu tubo digestivo. O seu corpo cresceu em volta do tubo digestivo durante a divisão celular. Por isso que a gente tem, né, uma certa simetria, né? Se você cortar... Quando a gente corta no meio, a gente não corta uma pessoa em duas partes iguais? Sim. Né? Sim. Se a gente olhar por cima do trato gastrointestinal, ele vai ser um tubo assim, não vai? E aí você pode cortar em várias partes. Isso chama simetria radial. Então, nós temos uma simetria complexa. Então, por exemplo, estrelas do mar têm simetria radial. Né? Nós também somos parentes bem distantes das estrelas do mar. E elas fazem digestão na parte de fora do corpo delas também. Tá bom? Então, sempre lembra, epitélio, pele e mucosa, certo? É a parte de fora do corpo. Então, se você tem piercing na língua, você tem piercing na parte de dentro ou de fora do seu corpo? Dentro. Dentro? Fora. 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 Você tem piercing na bochecha? Fora. Fora. Tá. A haste pode passar por dentro. Mas as extremidades estão do lado de fora. Fechou? Nossa, interessante isso. Fechou, professor. Gente, até o ano que vem. Bom descanso, boas festas, festas. professor. Bom final de ano. Obrigado. Muito obrigada. Imagina. Feliz ano novo. Obrigado, Se vocês professor. comemoram o Natal, Feliz Natal. Se não comemoram, feliz feriado para vocês. Comam bastante. E até o dia 9.